Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, não é isso? E no Sem Censura de hoje nós vamos falar de meio ambiente, de segurança na internet, de teatro e de cinema. Os nossos convidados são José Carlos Polidoro, que é agrônomo, ele é chefe-geral da Embrapa Solos e ele vem nos falar sobre o Congresso Mundial de Ciência do Solo que está acontecendo esse mês aqui no Rio de Janeiro. É um congresso muito importante, né? E essa história do uso do solo, tudo que vocês vão falar, é o nosso futuro. Exatamente. É isso? É isso aí. Vamos Prazer falar em dos tê-lo aqui. próximos 30 anos. Próximos 30 anos estão na sua mão. Perfeito. Nós estamos com o Zé Milagre, que é perito digital, olha só. Ele vem nos explicar como é que a gente deve proteger os dados dos nossos celulares em caso de roubo. Muito roubo de celular. Muito, Vera. Inclusive, no Rio de Janeiro, mais de 25 mil roubos de celulares só em 2017. E me diz uma coisa, o resto do Brasil é parecido ou o Rio de Janeiro é um caso extraordinário? Rio de Janeiro é um caso extraordinário, mas a média é bem alta em todo o país, o que vem, inclusive, demandando do governo algumas ações para dificultar a ação dos criminosos digitais que hoje conseguem colocar um celular roubado para funcionar de forma muito fácil. Mesmo iPhone, que diz que é impossível. Que Tudo depende do usuário. De nada adianta você ter um iPhone, uma Ferrari e não saber usar. Então é muito importante você ter as configurações corretas para evitar que, diante de um furto ou roubo, que o usuário, que o ladrão continue utilizando seu aparelho. Já vi tudo. A gente vai ter que ficar voltando a fita para ver essa entrevista várias vezes, tá? Nós estamos com o Ciro Salles. O Ciro Salles não é só ator, ele também é apresentador de televisão de programa e também está em novela e está em teatro. E a gente veio falar hoje aqui da peça que ele está em cartaz, que é a peça Moléstia, que é uma peça que fala de abuso infantil, é uma peça séria, sensível e que está num espaço magnífico. Num espaço alternativo em Botafogo. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. E o espetáculo está fazendo uma temporada nesse formato experiência, né? Você entra na casa, você meio que participa ali da história e é muito legal. Quase que bebe vinho com vocês, né? Quase que bebe vinho com a gente. Opa! A Vera teve lá, quase bebeu. Que bom que você viu. Olha só, estamos com Sinais Ganzella, que é cineasta, e ela está lançando o filme O Desmonte do Monte, que é um documentário sobre o Morro do Castelo, que fica aqui no Rio de Janeiro, que é um local onde a cidade começou, a cidade do Rio de Janeiro. É uma ideia maravilhosa, Sinai. É um prazer estar aqui. O filme está nas salas de cinema, vai para a quinta semana em cartaz. E ele fala exatamente como você falou, o lugar que é o lugar principal de fundação do Rio de Janeiro e foi destruído por interesses econômicos. Mais do que isso até, né? Muito bom, que bom que você veio. Nós estamos com o Bruno Barros. Então, Bruno, o que temos de novo? Olha aí, Vera Barroso. Além da sua presença, que andou muito faltando. A Camila tava boazinha, me deixou de folga nos 3 dias. Rapaz, foi bom demais. Boa tarde, Vera, boa tarde aos nossos convidados. Boa tarde, gente. Tava com saudade de falar com vocês. Para participar do Sem Censura, vocês já sabem, o telefone, o nosso WhatsApp, o número é 021 99903 5329. Você pode participar também pelo Twitter, com a hashtag Sem Censura, ou então indo lá assistir o nosso programa, @scensura. E também a gente tem o nosso canal da TV Brasil no YouTube, youtube.com/sem censura. Manda aí sua mensagem, eu vou estar aqui de olho, os convidados vão responder tudinho. É facinho. Como é que é o nome? Qual é o endereço do YouTube? youtube.com/TV Brasil. Tá. Eu fiquei na dúvida sabendo se a gente ia ou não estar no YouTube, mas a gente está no YouTube hoje, né? Ah, tá. Então tá, beleza, gente. Vamos lá, fiquem aqui, tá tudo ótimo. Vamos começar conversando com a Sinai. Sinai, posso fazer uma pergunta de curiosa? Claro. Assim, você sabe que eu adoro sua mãe é o máximo, seu pai é muito importante. Por que vocês são 3 meninas, Paloma, Sinai e Jim? Vamos lá, explica. O Paloma, tudo bem. Agora, o Sinai e o Jim, por quê? No meu caso, acho que o meu pai e a minha mãe... Quem escolheu? Foi meu pai. Tá. Ele achou muito bonito o nome. Não tem grandes histórias, não. Mas ele achou um nome muito bonito. Alguém sugeriu. E aí ele colocou o nome Sinai. E o nome Jim, ele queria colocar Maria. Alguém também falou, não, Maria é muito comum. Alguém sugeriu, ele botou Jim. Mas então, por isso que os nomes não são tão comuns, né? Você sofreu na escola? Bastante. Era chamada... aquela coisa de criança, né? De FUNAI, bullying infantil. Mas hoje eu gosto, acho legal o nome E Sinai. é por causa do Monte Sinai?
E é por causa do Monte Sinai, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Tem toda essa... Na verdade, monte por monte aí. Mas, na verdade, eu só fiz essa ligação depois do monte, do desmonte do monte com o Monte Sinai. Na verdade, nunca tinha... Feito... também não foi por causa disso. Olha só, você tem uma carreira dentro do cinema, você é produtora, você é divulgadora, você é distribuidora, quer dizer, você conhece o cinema pelo lado de trás da câmera. E você nunca tinha decidido fazer como diretora? Eu sempre trabalhei, na verdade, a minha formação é música, eu me formei em musicoterapia, trabalhei com crianças autistas 8 anos. E quando o meu pai faleceu, eu comecei a trabalhar com cinema, meio que cuidando das coisas dele, produzindo filmes da Mercúrio, que é a nossa produtora. E aí fiz a produção, a distribuição do filme Luz nas Trevas. Mas quando eu soube dessa história do Morro do Castelo, eu me encantei, porque é uma história... Nunca ninguém tinha feito um filme sobre o Morro do Castelo, que é um lugar importantíssimo, um lugar de fundação da cidade do Rio de Janeiro, pelos colonizadores portugueses. E esse lugar foi destruído. Eu soube meio que essa história por acaso, né? Foi um lugar totalmente destruído, arrastado, por causa de uma reforma urbanística. E lá também havia uma lenda de um tesouro subterrâneo, deixado pelos jesuítas, que em 1759 foram perseguidos, foram expulsos, e havia toda uma mística de que não poderia sair do Morro do Castelo pelos governantes, não poderia sair com bolsas grandes, frutas, animais, porque sempre criou essa história do tesouro. Podem ir embora sem, mas não leva nada, né? E fazia um certo sentido, porque os jesuítas, eles foram uma força fortíssima. Naquela época não haviam bancos para guardarem seus recursos e geralmente colocavam em túneis subterrâneos. Isso não é uma coisa tão absurda assim, sendo que até hoje tem túneis subterrâneos em Brasília, do Banco do Brasil. Existem túneis subterrâneos, é uma forma de segurança. Então, criou essa mística que havia um tesouro escondido lá, entrou no processo de decadência e esse lugar foi arrastado e destruído, sendo o local que foi feita a primeira igreja de fundação da cidade, a Igreja de São Sebastião, que dá o nome da cidade. O nome da cidade do Rio de Janeiro, o padroeiro é São Sebastião, por causa do Morro do Castelo, que se chamava Morro do Castelo de São Sebastião. E esse lugar completamente esquecido, essa história esquecida, então eu achei isso fascinante. Seu pai tinha, em 1976, feito um curta-metragem sobre a Guanabara, não é isso? Sim. Mas não está na origem dessa... Não. Que você Depois eu liguei uma coisa com a outra, porque as histórias elas estão interligadas, que é a conquista do território. E o filme O Desmonte do Monte, ele aborda 500 anos de história, desde 1565, onde os portugueses e franceses rivalizavam para a conquista do território, porque os portugueses também chegaram a fazer um forte nas margens da Baía de Guanabara, se aproximaram de uma tribo de índios, e aí a gente já sabe a história, teve uma guerra, foi a fundação da cidade no Morro do Castelo, e tem essa ligação também dos jesuítas, que começaram a ter muito poder também, porque escravizavam os índios. O filme também aborda o processo escravagista. Está tudo isso dentro dessa história de destruição. Então, mostrar um pouquinho do filme, porque estão muito bonitinhos os vídeos que vocês fizeram. Mostra aí, Daniel. Em meados de 1560, os originais donos dessa terra ainda eram os índios. Da guerra, nasceu a cidade do Castelo de São Sebastião. Poucos sabem, mas havia uma lenda que dizia existir um abissal tesouro enterrado nos subterrâneos do Morro do Castelo. Alegrem-se os que acreditam na existência de fabulosas riquezas na galeria do Morro do Castelo. Se o ouro ainda não refulgiu ao golpe explorador da picareta, um modesto som metálico já se fez ouvir. Aconteceu o seguinte: quando demoliram aquela parte da pau da bandeira lá para trás, encontraram uma caixa com joias. Encontraram? Sim, senhora.
Não é lenda, não. Não é lenda, não. Encontraram sim e isto sumiu. Para alguns, principalmente para os que tinham interesses econômicos, o Morro do Castelo simbolizava o atraso do Brasil. Me diz uma coisa, quem é que fala, quem é que faz esse comentário? Encontraram sim, quem é que faz o comentário? Esses são ex-moradores que estavam... Gente muito velha, ex-morador, ele foi destruído em 22, não é isso? Não, eles foram registrados para o Arquivo Vivo do MIS-RJ. E eles estavam numa tese de mestrado, nós localizamos, e isso está no filme. Os dois ex-moradores que moraram no Morro do Castelo, ele fala dessa história que encontraram, Dona Florinda e seu Francisco Moreno, que inclusive era ator também, e ex-engenheiros também. Tem um depoimento dos ex-engenheiros que trabalharam também no desmonte do Morro do Castelo. Que delícia essa história, não? Você adorou fazer? Eu adorei fazer. Deu um trabalho cacete. Quanto tempo você demorou para conseguir fazer? Foram 5 anos. Olha só. É muito trabalhoso, mas é uma história incrível e, assim, eu me sinto muito honrada de estar trazendo essa história de novo. E está todo mundo gostando, não está, Sinai? Estamos na quinta semana em cartaz. No começo, no Estação Botafogo, Estação NET Botafogo, ficou lotado durante 15 dias consecutivos, as 2 semanas. Agora fomos para o NET Rio, para uma sala maior. Estamos com outras salas também no Cine Santa, tem tido uma repercussão excelente no Museu da República, Cândido Mendes. Estamos em São Paulo também, no Cine Sesc. Vocês estrearam no Rio Grande do Sul, foi isso? Em Porto Alegre. E numa sala, depois no Rio de Janeiro, em 2, 3 salas. Agora nós estamos com 6 salas, mais ou menos. Vamos amanhã também para o Niterói, Reserva Cultural, Curitiba, Palmas. São Paulo também. São Paulo também, no Cine Sesc. E as pessoas estão gostando muito. Então, o público comparecendo. De quem é essa linda voz feminina? É da Helena Inês, a minha mãe. Ela faz a Baía de Guanabara. Ela narra toda essa história. No filme também tem o Negro Léo, que faz o Lima Barreto, que lê os Subterrâneos. Eu adorei essa história que você pegou. Como é que mesmo o nome do livro do Lima? Subterrâneos do Morro do Castelo. Do Morro do Castelo. E ele conta, ele é narrado através de... Ele aparece no filme com insights falando do Morro do Castelo, do texto do próprio Lima Barreto. E tem o Marcos Alvise, que faz o Marquês de Pombal. Olha, que delícia, que é quem expulsa os jesuítas do Morro do Castelo. Quem fez o roteiro? Porque o roteiro está ótimo. O roteiro ótimo. é meu mesmo. Você fez aquele texto todo? Foi. Muito bem, parabéns. Aí foi mudando várias vezes, foi bastante trabalhoso. Dá muito trabalho. A coisa mais difícil é o texto, não? Exatamente. E foi feito primeiro o texto, depois foram feitas as iconografias. Grande parte do filme são iconografias do próprio período, de Rogendas, Debré, Ecaute, que retratavam Você teve um pesquisador para ficar te ajudando? Eu e o Lúcio Branco, que fizemos a pesquisa. E o que foi que você mais gostou? Eu acho que agora a distribuição, de ver o público comparecendo. A resposta do público. É. Mas teve alguma descobertazinha durante a tua pesquisa que você disse, caramba, eu não sabia disso? Teve várias histórias. Por exemplo, isso ficaria para um outro filme, que o Carnaval também nasceu no Morro do Castelo. A história do Morro do Castelo é incrível, é muito rica. E ela tem que vir à tona, tem que ser discutida. O lugar foi completamente destruído através de uma mentira. Só sobrou, né? Você sabe, né? A ladeira ali da Misericórdia, que é um pedacinho ali na Sala do Bom Sucesso. O bairro do Castelo hoje é o Castelo, onde era o morro. Sabe, ali é o estacionamento, sabe aquele lugar mais plano, que tem o estacionamento Menezes Cortes? É um pouco mais alto do que o resto, né? Ali, aquele morro. Era ali onde era a igreja dos jesuítas, era ali que se especulava onde estava o tesouro. Eu tenho uma dúvida, o que eles fizeram, não sei se com toda aquela areia do morro? Foi feito o aeroporto, o aterro do aeroporto, parte da Glória, ali onde é o Museu de Arte Moderna, foram feitos vários aterros com o Morro do Castelo. Eles criaram uma situação de mentira, que o Morro do Castelo era um lugar insalubre, que atrapalharia os ventos marítimos, que era um lugar feio ali no centro da cidade, da capital federal, um lugar de grande valorização imobiliária. Tinha essa especulação do tesouro, que até foi dado como garantia para bancos internacionais.
Mas era tudo mentira. Né? Gente, deixa eu só fazer um intervalo, a gente volta e continua. Vamos lá fazer um intervalo rapidinho. Estamos de volta. Deixa eu perguntar para o Bruno o que nós temos, comentários, perguntas. Olha aí, Vera Barroso, meu xará, só porque é meu xará, ele já merece crédito. Já merece crédito, aqui vale. Meu nome igual tá valendo. Ele pede para você mandar um beijo para a cidade dele, Itaguaí. Itaguaí? Mas eu adoro Itaguaí, gente. Itaguaí é importantíssimo. Tem lá a história toda do Machado de Assis. Eu já fui a Itaguaí. Itaguaí tem uma importância aqui no sul do estado muito grande. Valeu, Itaguaí, adoro. Valeu, Brunão. O Alienista de Machado de Assis se passa em Itaguaí. É uma história fantástica. A Mara de Brasília, que interessante a história do filme. Ela quer saber se vai passar em Brasília. Você já falou, né? Mas é bom. Você falou de Brasília? Não, temos previsão de sala em Brasília. Só não temos a data ainda definida. Mas estamos já agendando com o cinema em Brasília, sim. E por último, tem uma pergunta aqui da Jurema. Ela quer saber como é que a sociedade carioca da época viu o desmonte do monte. O Lima Barreto e alguns artistas, a Monteiro Lobato, foram veemente contra. Mas a mídia também, de uma certa forma, foi meio que junto, assim. Meio conivente, né? Foi com meio essa conivente. História da higienização. A mídia apoiou tem que o golpe. tirar esses ventos pestilentos. E não deu certo, porque tirou os ventos pestilentos e continuou igualzinho. Oh, meu Deus. Ótima ideia. Vamos conversar, então, com José Carlos Polidoro, que veio nos falar do Congresso Mundial de Ciência do Solo. Isso. E você é da Embrapa. Olha só, deixa eu te perguntar logo uma coisa, já que você é mineiro. Claro. Meu irmão, ele viajou agora pela Serra da Canastra. Sim. E ficou encantado, porque ele disse que é uma região que está se plantando trigo. E eu desconhecia isso, mas tem todo um trabalho da Embrapa em relação a trigo para fazer um trigo adaptado. Isso. E um trigo bom, porque a gente importa trigo, porque o trigo nosso não é bom, né? E que a gente vai chegar a uma autonomia do trigo. Sem sombra de dúvida, isso faz parte do Ministério, dos Embrapa planos do Ministério da Agricultura, e a Embrapa é o braço científico e tecnológico. Muito obrigado. Nós temos muito orgulho em estar aos 46 anos com toda essa perspectiva que a sociedade tem nossa. E o trigo acontecerá aproximadamente o que aconteceu com a soja. Na década de 70, o Brasil era um grande importador de alimentos, né? A soja só era plantada no sul do país, assim como o trigo. E hoje a soja é plantada de norte a sul. O trigo também acontecerá isso. Então, ótimo que você trouxe a soja, porque a soja traz junto o agronegócio. Você sabe que nós temos pânico, pavor do agronegócio por causa da sustentabilidade, porque pela forma de exploração do solo, inclusive, é sabido que, ao mesmo tempo que houve esse pânico de que a humanidade não conseguiria suficientemente alimento no século passado, a gente sabe hoje em dia que alimento não é o problema, mas o solo, a água e o ar, eles é que estão em risco. Esse congresso, pela primeira vez na América Latina, evidentemente no Brasil, é a 21ª edição. E ele vem justamente com esse tema. A ideia nossa é realmente mostrar para a sociedade em geral, além da sociedade que está convivendo diretamente com o agro. Então, eu sou suspeito em defender o agro, mas fico muito à vontade nisso. Mas o que nós queremos é que a sociedade brasileira conheça melhor o agro. Porque nós estamos querendo mostrar que o agro, ele é além da biomassa e do biocombustível. Ou seja, biomassa é o que nós comemos e que nós usamos, né? Tem um componente ambiental muito importante que nós, da ciência do solo, dentro da agricultura principalmente, nós trazemos como a linha mestra, a linha de base do nosso trabalho, né? Então, para você ter ideia, hoje em dia nós temos várias desmistificações, né, que nós fizemos com estudos muito sérios da Embrapa. Por exemplo, quantos % do território brasileiro é ocupado hoje para produzir toda essa pujança de alimento? Nós alimentamos 206 milhões de pessoas, né? E que da década de 70 nós importávamos 80% do que nós comíamos, e nós ainda produzimos com a nossa exportação alimento que alimenta mais 1,2 bilhão de pessoas no mundo inteiro. E mais os animais todos, né? Oi? E mais os animais. Mas, então, o alimento é a cadeia toda, da proteína vegetal, animal e de todos os outros elementos da cadeia. Quantos % vocês acham
que é do território nacional, dos 8 milhões e meio de hectares, de quilômetros que o Deve quadrado ser do bem Brasil pouco tem. para você dizer. Se fosse muito, você não ia estar fazendo essa parte. Segundo o nosso Deve último ser estudo, 13. 7,6%. 7. Os países que são grandes, assim, até críticos do Brasil, porque nossa carne desmata, né, polui rios e tal, eles têm mais de 60% do seu território ocupado pela agropecuária. Né? O Brasil é muito grande, né, Zé O Brasil é Carlos? muito grande. Então, nós hoje podemos dobrar a nossa produção de alimentos com toda tranquilidade. Sem tirar mais nenhuma árvorezinha nenhuma árvore, nem terminar um rio, porque nós temos 60 milhões de hectares que foram usados no passado para produzir, para pastagem indevidamente, né, que hoje nós chamamos de pastagem degradadas, que é praticamente a área que nós temos de agricultura, é para onde nós vamos avançar. E por isso que esse congresso é importante. Né? Porque nós teremos mais de 150 países aqui, né? Conhecendo isso com mais detalhe, o que nós fazemos e também mostrando que o mundo Nós temos uma faz. vantagem, né, Zé Carlos? Como a gente começou mais tarde, a gente não cometeu os erros que muitos países desenvolvidos cometeram. E que, ou seja, tem um processo de desertificação nos Estados Unidos que é muito violento, Seríssimo. processos de erosão de solo que são muito violentos pelo mundo, mas que já explorou mais tempo o agronegócio. A gente chegou mais atrasado, então a gente ainda tem uma chance de salvar as nossas riquezas de solo. E o mais interessante é o seguinte, é que as pessoas, nós queremos também mostrar que, até eu trouxe aqui, né, para vocês ficarem curiosos, né? Aqui dentro tem o que nós estamos falando. Aqui é uma amostra de solo, que nós chamamos de terra porque ela está... Isso, né, é a nossa terra brasileira? Aqui, esse solo ele representa aproximadamente metade do território nacional. É muita coisa. Vermelhinho assim. Ele é vermelho amarelado. Não é a né? tal do terra roxa do café, não. A terra roxa é uma evolução desse aqui, né? Ela é melhor um pouco do que esse. Ela é melhor do que essa. Mas representa isso. Mas o que eu queria mostrar é o seguinte, quando a gente morde uma maçã, come uma banana ou faz um prato, né, brasileiro, nós estamos comendo o que está aqui. Então, literalmente uma frase que eu uso muito é o seguinte, a terra que você pisa tem o solo e a água, o solo que você come e principalmente a água que você bebe. Né? É interessante que o Rio passou uma crise hídrica tremenda, né? Nos anos passados, né, que nós tivemos São Paulo foi pior. afetados. São Paulo foi pior. Pode, claro. E foi tudo isso porque a água do solo, em geral, deveria estar mais bem armazenada. Né? Então, tem uma coisa que vocês vão ter nesse congresso que eu fiquei encantadíssima, que são os macromonolitos. Macromonolitos. Que são pedaços da terra que têm 65 centímetros de diâmetro e 85 de profundidade. De altura. Ou seja, são como se tirasse assim, um pedaço São da terra. grandes blocos de terra, do jeito que ela ocorre lá no seu local. E aí você vê em 85 o que vocês estão fazendo com o solo. É para que as pessoas interajam, né, com o solo ali vivo, com toda a vegetação que cresce nele. É verdade que a gente não deve revolver o solo, que isso acaba empobrecendo o solo? No agronegócio, é isso? Exatamente. Queria que você falasse também de agrotóxico. Sim, podemos falar assim. É um tema que está bastante... Não tem jeito, né? Desculpa. Daqui a pouco vai bombar aí nas redes sociais. Bom, primeiro sobre a questão de não revolver a terra para se produzir. Essa tecnologia é genuinamente brasileira. Ela é algo que nós chamamos de plantio direto na palha, né? Que é simplesmente você colocar apenas o insumo, o adubo, a semente, né, sem ter que mexer na terra. Isso preserva, isso é uma prática conservacionista. No passado, no Brasil, era o contrário. Nós fazíamos grandes movimentos de terra, aração gradada. Né? Então, muitas coisas as pessoas veem e é fácil de detectar. Por exemplo, no Paraná, nessa época do ano, os rios ficavam vermelhos. Porque o solo lá tem uma cor vermelha e por causa dessa agricultura intensiva, iam todo para a água na erosão. E aí degrada a água e compromete todo o abastecimento e o uso da água. Né? Então, o plantio direto foi desenvolvido no Brasil, quebrando esse paradigma, o mundo inteiro fazia isso, e isso espantou o mundo. A primeira vez que a agricultura brasileira espantou o mundo foi com essa agricultura conservacionista com altos rendimentos, né? E competindo com o mundo, mas preservando o principal recurso natural que para a questão
da sobrevivência nossa na natureza, que não é o ar, são o solo e a água. Tá. São os dois. Porque Agora, solo e água é um casamento que também não se desfaz, né? Não tem mas voltando divórcio. ao negócio dos agrotóxicos e dos fertilizantes, parece que o Brasil é campeão, inclusive ele usa mal, parece que é complicado. Como é que a Embrapa se posiciona, como é que vocês no Congresso se posicionam em relação a isso? O interessante é o seguinte, é que como foi no Código Florestal, a Embrapa foi o fiel da balança, porque nós entramos com toda a argumentação técnico-científica. Nada que foi colocado ali foi colocado de forma política e tal. Foi tudo baseado em argumentos nossos, inclusive nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Com os agrotóxicos, a posição da Embrapa é a mesma. Nós temos posicionamentos técnicos, nós oferecemos para quem está produzindo a lei argumentos técnicos, mas uma coisa que precisa inicialmente ser desmistificada é o seguinte, nós realmente consumimos, somos o maior consumidor em volume de agrotóxico no mundo, mas nós somos o 7º consumidor em área. Os países que são ditos bons ambientalistas, como Japão, Holanda, e os próprios americanos consomem muito mais por área, que é o que importa, do que nós, porque nós temos uma grande área. O que não quer dizer que nós estamos bem. Nós podemos melhorar muito, né? Porque a ideia do agrotóxico, ele é veneno. Ele é para matar uma praga, né? Ou um micro-organismo que causa uma doença. Então, ele é um veneno. Ele tem que ser tratado como tal. Tem que ter todos os cuidados necessários para quem usa e a quantidade que se aplica. Agora, é como um remédio. Na dose certa, no momento certo, quando é inevitável, não é? Só é assim possível se praticar agricultura no mundo hoje. Prejudica o solo também, o agrotóxico? Quando é usado indevidamente. É como quando você toma uma superdose de um medicamento. De um antibiótico, você está acabando. De um antibiótico, você está acabando, Agora, com certeza é necessário que se tenha uma discussão muito profunda sobre isso no Brasil. Bom, vamos lá para as boas notícias. Eu soube que você ganhou 1,3 bilhão de reais por causa, quer dizer, você não exatamente. Eu já iria sair daqui para Miami. Que o Pronasolos passou, foi sancionado pelo presidente Michel Temer. Em suma, vocês têm diante de vocês 30 anos de estudo intensivo, de pesquisa, de levantamento. É melhor que o IBGE, muito melhor em relação ao solo. É isso? Olha, quer dizer, eu exagerei o dinheiro, quer dizer, o dinheiro é esse mesmo, é o que vai custar ao longo desses 30 anos. É bem mais. Ao longo desses 30 anos, porque houve uma abertura do governo muito interessante, do Estado brasileiro, né? Muito interessante, porque o Pronasolos contará com um orçamento de 4 bilhões de reais para 30 anos. Isso significa aproximadamente 120 milhões de reais por ano. Se fosse vocês, eu não contaria isso para ninguém, mas enfim, né? Mas o mais importante é que nós contamos, Vera, sabe por quê? Porque nós sabemos a relação custo-benefício disso, muito clara. Né? É um investimento tremendo e eu vou te dizer que o país mostrou o que deu esse exemplo do que um Estado tem que fazer. Ele tem que ter programas de Estado com questões estratégicas como essa. Então, a despeito de quaisquer questões políticas, esse programa não tem nada a ver com política. Ele foi um esforço de 12 ministérios e mais de 40 instituições que eu tive o prazer de liderar o grupo através da Embrapa Solos, que a Embrapa foi reconhecida e admite que tem esse papel, né? Mas que é o maior programa do mundo em conhecimento, uso e conservação de solo e água. Que Deus proteja você, o Brasil e os 30 anos de trabalho que você tem pela frente. Se Deus quiser. Obrigado, Zeca. Obrigado. Vamos falar de uma outra coisa, que o volume de dinheiro deve ser mais ou menos igual, né? Porque estamos na casa dos bilhões anualmente perdidos em termos de crimes informáticos. Zé Milagre, me diga uma coisa. É verdade que nós temos não sei quantos milhões de pessoas no Brasil, 220, 230, são 250 milhões de celulares. Mais celulares do que pessoas. Já superou desktop, superando máquinas físicas. O celular hoje é uma extensão das pessoas, né? E uma extensão literal mesmo. Existe muito conteúdo gerado, transmitido e que se cair em mãos erradas, nós sabemos a dificuldade
de contingenciar isso. Todo mundo aqui teve celular roubado? Sim. Com certeza. Graças a Deus. Todo mundo. Essa conta entra Bruno, tablet também? Não, Bruno não. foi o único, hein? Que Essa você fala? conta entra tablet também? Não, são só celular. Entra dispositivos móveis, né? O tablet Entra, 200 É, reais. sei porque sim. tem Ele tablet pra ele tem cachorro, um né? e-mail, né? Ou seja, um e-mail que não é um e-mail, que é um código que identifica ele unicamente no mundo, ele é considerado aí um dispositivo móvel. Que nós vamos ver que IMEI, né? isso, que é a partir desse número, dessa codificação, que eu consigo bloquear o meu dispositivo roubado, que eu consigo informar um furto, ou até mesmo destravar, né? Nós temos casos, infelizmente ou felizmente, em que a vítima prefere pagar um resgate para ter acesso ao seu celular, não pelo hardware, não pelo dispositivo em si, mas pelos dados que tinha. E aí, nesse momento, ela recebe o dispositivo e pode entrar em contato com o operador e solicitar o destravamento, para que ele volte a ser reconhecido na rede de telefonia móvel. Quer dizer que você recomendaria que a pessoa pagasse o resgate? Não, nós não recomendamos. Na verdade, é muito complicado, né? Hoje, o grande fator de um furto ou de um roubo de um dispositivo móvel é especificamente os dados. Então, nós recomendamos uma atuação... É? Eu achei que Sim. eles queriam um aparelho. Sim, sem dúvida ele é importante. Claro, né? os dados bancários. Os dados bancários, Os dados bancários. pessoais, fotos, vídeos, conteúdos registrados. Nós tivemos um caso que era uma festa de formatura da pessoa que foi registrada no dispositivo. E isso tinha um valor para ela. Então, ela preferiu pagar R$300 de resgate a nunca mais ter esquecer a acesso a festa. esse Eu dispositivo. tenho uma amiga, Resgate Vera. dos dados, tá? Só um parênteses. Eles não devolveram o celular, mandaram os dados por e-mail. Vera, eu tenho uma Tipo um amiga... sequestro. Eu tenho uma amiga que ela perde o sofisticação. celular quase toda noite, assim. Ela sempre fala, não posso perder isso que minha vida tá aí. Todo mundo fala isso também, né? Exato, Porque é exatamente. uma extensão da vida mesmo. Mas as pessoas podiam largar a vida assim um pouco. E também Não cada acontece vez... nada, acontece? O grande problema é o que foi gerado enquanto elas não largaram, né? Ou seja, nós estamos produzindo informações a todo instante. Daí porque a prevenção ela é muito mais válida. Hoje Pois é, então vamos lá. Estamos com o celular novo e aí o que devemos fazer? Bom, primeiramente adotar uma rotina de backup diária, backup é a cópia de Mas segurança. é cobrado, é pago. Não, hoje você consegue acessar serviços na nuvem que te oferecem um De limite graça? de espaço gratuitamente, sim. Um espaço assim. Se você for um Eu também fotógrafo, acho. talvez não vá dar certo, né? Mas, por exemplo, você tem no serviço da Apple, você tem o iCloud, que tem um valor. Você tem outros pago. operadores. Tudo isso é pago. Tem um limite, né, que você consegue utilizar. Esse é o primeiro É passo. como diz o Cadu ali. Cadê o Ciro, personagem? Mas é algo, né? E o segundo passo é proteger o dispositivo com senha ou com uma autenticação biométrica. É verdade que as pessoas não fazem isso? Nossa, muito comum as pessoas negligenciarem. Ah, esqueci, não coloquei. Não é negligência. Se você não acha que é porque elas têm preguiça de cada vez que vão acessar terem que pôr a senha? Também. É uma espécie também. de preguiça? Vou ter que digitar a senha, vou ter que E autenticar. aí vou deixar sem Hoje é nada. muito fácil o trabalho do bandido, porque ele pega um celular, está sem senha e mais, está todos os serviços da vida dela, e-mail, Messenger, autenticado. WhatsApp, tudo autenticado. Então, a partir logado. daí, ele consegue ter acesso a outras informações e coletar mais dados, ou até mesmo login de banco, muitas vezes a pessoa deixa tudo Eu logado. sei, a Camila, nossa colega da web, ela teve celular roubado e o problema não foi o celular nem os dados. O problema foi a conta bancária. conta bancária. Simplesmente saíram tirando dinheiro. Ela perdeu 30 mil reais num banco, não sei o quê. Nossa. Vera, e uma aí observação ela conseguiu, muito ela importante. tá até e o pior, você não sabe, Zé, porque foi o seguinte, ela foi no banco, ela tinha feito seguro, o banco não pagou, porque ela tinha mandado para conserto e quando você assina um seguro, você não pode tocar no celular. Sem dúvida. Então, como ela tinha consertado, Uma quebra da pólice ali. Quebrou acabou. o seguro. Ela não teve. E outro detalhe importantíssimo, a Lei Carolina Dickmann, ela pune a invasão de dispositivo informático. Mas assim como eu não mato quem está morto, eu também não invado o que está aberto. Então, existem muitos casos de pessoas que identificam o criminoso, vão processá-lo por invasão de dispositivo informático e não há crime, porque o dispositivo estava aberto. Então, colocar senha, colocar uma proteção biométrica como uma senha não é só uma garantia de não acesso, é uma garantia que, se identificado, ele vai poder responder pela lei, responder criminalmente. Ok. Como é que eu garanto que estava? Como é que a pessoa diz, não, mas estava bloqueado sim? Então, ele normalmente, hoje, o que o bandido faz? Ele faz um hard reset no seu dispositivo. Então, ele não perde tempo tentando descobrir sua senha. Ele simplesmente faz os procedimentos de rotina e esses procedimentos limpam o celular. Realmente, ele inicia novamente sem senha. A vantagem é que os dados vão embora também. Então, Isso. você não corre o risco
de ter dados na mão desse criminoso. Aberto, mas se ele tiver acessa. aberto, com certeza. É aí que começa extorsão, pedido de resgate e outros danos à vítima. Né? E é verdade que a questão mais segura é a impressão digital, aquela que você... Sim, hoje a autenticação que nós falamos que é a mais segura é que eu utilizo pelo menos 2 fatores. Aquilo que eu sei, a senha, e aquilo que eu sou. A biometria é algo que eu sou. Meu dedo é algo que me identifica em 4, 5 bilhões de pessoas. A probabilidade de existir outro igual. Então, sempre que eu puder acumular esses fatores, é o ideal. Como é no banco hoje. Você não acessa o seu banco hoje só com uma senha. Pelo menos uma senha ou um dispositivo, um token, um OTP. Para celular é o mesmo. Normalmente as pessoas utilizam só um método de autenticação. A biometria ela é mais segura à medida em que eu tenho lá o meu dispositivo, o meu dedo é o que vai destravar, enfim. E aquele e-mail que você estava falando, onde é que a gente está com ele? Ah, legal, muito bom. O e-mail hoje ele é ostensivamente publicado até por conta das regras de direito ao consumidor, da imposição da Anatel. Quando você compra um celular, ele vem um adesivo colado, vem na bateria, vem na caixa do dispositivo, mas ainda assim as pessoas perdem. Então, se as pessoas pegarem o celular agora e digitarem estrela, quadrado, 06, quadrado, o e-mail vai aparecer. E aí você anota registra, e deixa na casa da sua mãe. Sem dúvida. deixa em qualquer lugar seguro. Não deixe junto ao celular, né? Não deixe junto ao dispositivo, não coloque atrás da cabine. Põe lá, notas. Caso você tenha, aqui está o e-mail. Veja que interessante, Vera. Antigamente você só conseguia bloquear o celular pelo e-mail, né? Era um procedimento muito moroso. Tinha que achar o e-mail e aí... Perfeito. Tinha que achar o e-mail e aí informar a Anatel, informar a operadora. Isso mudou. A partir de agora já vale uma nova norma da Anatel. Apenas acesse a sua conta de celular, informe que o seu dispositivo foi roubado, eles já vão linkar o seu número com o e-mail e vão providenciar o bloqueio. No meu caso, da minha operadora, por exemplo, eu entro direto, fui roubado também, entrando em casa, entro direto no site da operadora com a minha autenticação, bloquear aparelho, já vai ter lá o meu aparelho, bloqueio, a partir desse aparelho virou um MP3 player. É melhor você bloquear pela operadora do que pelo celular, porque os aparelhos têm bloqueadores. É melhor, quando você tiver um celular roubado, o primeiro passo é esse, é ativar o dispositivo. Caso você conseguir um sistema de rastreamento, você ativa ele para ver onde o dispositivo está. Todo dispositivo tem isso. Se você usa Android, tem. No próprio Google, se você usa iOS, também tem o Buscar Meu iPhone. Então, tem esse dispositivo. Se você não ativou ele, o primeiro passo é imediatamente acessar o operador e bloquear o seu aparelho. Porque aí você impede que o criminoso, resetando o celular, consiga usar. Ele vai resetar o celular, mas quando ele tentar autenticar, aquele celular não consegue dar sinal, ele não consegue utilizar, vira um tocador de música. E aí ele vai jogar fora. Não consegue comercializar, diminui o valor, não tem Ele não consegue vender mesmo, com certeza? Normalmente, infelizmente, eles acabam vendendo a valor irrisório, para peça, né, para troca de dispositivo, para desmanche. Mas ele não consegue ativar esse dispositivo na rede. Esses que a gente compra em camelô Existem algumas técnicas de clonagem de e-mail, né, que já é possível. O nomezinho mal dado, né? Porque e-mail fica e-mail direto. É que e-mail, né? Mas a clonagem de e-mail seria isso, ele leva até alguém que tem conhecimento profundo, esse camarada, ele consegue substituir o e-mail, como se fosse raspar o chassi de um carro, ele substitui por outro. No Rio de Janeiro já está em vigor uma autenticação das operadoras que identifica 2 e-mails idênticos em celulares diferentes. Então, quem fizer isso vai bloquear os 2. E aí, logicamente, que o bandido não vai ligar atrás, né? Então, o cidadão vai ter que entrar em contato e aí vai ter que passar por um procedimento para mostrar que aquele celular é dele. Bom, em relação ao Brasil, o Brasil, você falou, não é tão violento quanto o Rio. O Rio são 23, quase 24 mil casos no ano passado. No ano passado, 2017. Esse ano, até maio, já estávamos em 10 mil casos no Rio de Janeiro. No Brasil inteiro, é metade disso ou o quê? Então, eu não tenho os dados do Brasil todo. Eu sei que o Brasil é um dos principais países do mundo em número de furto e roubo de celulares. Né? O Brasil? É, o Brasil. O que vem demandando uma série de ações, não só em face das operadoras, mas de iniciativas. Hoje nós temos algumas startups, iniciativas, que você consegue cadastrar o seu dispositivo. Na internet, a partir daí, quando ele for furtado, você vai lá e informa, e isso entra numa blacklist para desestimular a venda do celular roubado. Né? Então, existem várias iniciativas que estão surgindo e a Anatel apertando isso, né? Exigindo. Recentemente, nós tivemos, inclusive, aí o bloqueio dos celulares piratas, né? Que foi muito anunciado. Você não consegue mais hoje utilizar um celular pirata. O que é um celular pirata? É um celular que tem um e-mail que não é reconhecido.
E com certeza são medidas que vão desestimular não só o uso de celulares para não ser identificado, que era muito comum, mas também o furto, o roubo, porque ele não consegue mais habilitar o celular na rede. Maravilha. São algumas medidas que reduzem, mas ainda é preciso cuidado do usuário em instalar programas de Sobretudo rastreamento. aqui no Brasil, né? Porque acho que quando a gente sai fora do Brasil, fica todo mundo falando celular na rua, né? Achando que, ótimo. Exatamente. A gente vai fazer um intervalo. Se vocês quiserem perguntas para os nossos dois convidados agora, é o momento. Até já. Então, estamos de volta. Bruno, o que temos? Olha aí, várias dúvidas, Vera Barroso. Para começar, podia repetir o código do e-mail? Começa com 6. Essa é a maior de Perfeito. todas. É estrela, quadrado, 06, quadrado. Pode digitar, não tem que apertar o send ao final. Quando você terminar de digitar, estrela, quadrado, 06, quadrado, você vai ter acesso ao seu código que identifica o seu aparelho na rede, que é o e-mail. Guarda pra vida. Olha aí, a Zenita do Recife. Alô, Recife. Oi, Zenita. Ela quer saber se um celular de 2 chips tem 2,5. Olha, excelente pergunta. Nós já vimos celulares que tinham duas interfaces, inclusive celulares não homologados ou que não são reconhecidos. Normalmente tem um e-mail só, mas eu já verifiquei celulares com 2 chips que tem 2 interfaces, então aparecem 2 números de e-mail identificando. O importante é registrar esses números porque eles são suficientes para bloquear o seu aparelho. E aí, para finalizar, uma pergunta aqui muito complexa, eu acho e tal, mas o solo brasileiro tem algum diferencial por conta do clima? O nosso solo é melhor, é pior? Não, essa pergunta é muito importante. O nosso solo foi formado sob clima tropical. E clima tropical tem um fator ambiental que forma o solo, são 4 fatores, mas sobretudo a água, né, e a atividade biológica. Então a resposta ao nosso solo brasileiro, infelizmente, ele é pior quimicamente, mas felizmente ele é melhor fisicamente. Então, se nós for compararmos com os solos dos americanos, por exemplo, ou dos argentinos, nossos solos precisam muito mais de correções. São pobres em nutrientes, mas ao mesmo posso dizer tempo são assim. mais vivos, né? Mas essa questão é exatamente isso. Eles são pobres em nutrientes, né? Precisam de insumos, né? Mas em termos físicos eles são maravilhosos, são profundos. Tem muita vida. A água fica lá armazenada, Cheio guardadinha, de minhoca. cheio de vida. Nem melhor porque nem nós pior, estamos apenas lá. diferente. Ele é diferente, exatamente. Maravilha. Olha só, eu sempre andei pela Rua Conde de Irajá, Ciro, porque eu trabalhava ali na Multirio, que fica na esquina. E eu via, entendeu? Eu vi toda a obra. O Marco Nanini tem um trabalho interessantíssimo. Ele construiu uma casa para receber os artistas de fora, não sei o quê. Eu vi toda a obra da construção da casa do Nanini e tinha uma casa em frente que eu dizia, eu nunca vi uma coisa tão bonita na minha vida. É linda. Eu passava por ali, passei 20 anos por ali, e eu dizia, essa casa é uma joia, é uma casa pequena, num terreno pequeno, mas é uma perfeição de casa, não é? É linda. E essa casa virou, eu acho que por iniciativa do Nanini, não é? Sim, do Nanini e do Nando Libonati. Isso, dos dois, virou esse teatro que você está se apresentando. Chama-se... Que é o Reduto. E o Reduto é mais até do que um teatro, é um centro cultural, né? O que eles fizeram? Eles tinham uma casa do lado, onde funcionava a produtora deles, e tinha essa casa que a Vera está falando, e então eles quebraram um muro no meio e se criou um micro-universo ali. E aí hoje você ainda funciona a produtora ali, aí tem um restaurante ali no fundo, aí tem uma pista de dança que é no subsolo da casa. E é uma casinha pequena, charmosa. É um programão para o fim de semana. É uma delícia, gente. É como se tivesse tudo ali. Você entra ali, você bebe um drink, assiste uma peça, não sei o que, leva os amigos, um pouco para levar os amigos, não é? Pois é. E a gente está muito feliz, né, de estar fazendo isso. Eu estou muito feliz, porque eu já conhecia o espaço, mas agora está também ocupando o espaço com um espetáculo de teatro. Eu já levava os meus amigos para lá, para a gente tomar um drink e dançar. E aí agora não estou em cartaz lá, então vamos fazer o programa completo, sabe? Vem, assiste a peça, depois da peça fica aqui. Você nasceu na Bahia. Esse teu sotaque tá tão sulista, até esquisito. É muito que chato isso? É a isso, novela? né? Nossa, é muito chato isso. Não tem Na nada a peça ver. você não tem sotaque nenhum. Não, tem nada a ver com a novela, inclusive porque a novela se passa em Salvador. Pois que é. é minha cidade. Aí ficou esquisitíssimo. É porque eu morei muito tempo fora da cidade. Meus pais são acadêmicos, então quando eu era pequeno a gente se mudou para Campinas, que era o doutorado do meu pai. Campinas. É Campinas, interior de São Paulo. E aí depois para França, então morei 3 anos fora do país. E quando eu voltei pro Brasil, eu já não tinha muito sotaque de baiano. Identificável. Aí logo depois comecei a trabalhar como ator, que eu comecei muito cedo, pequeno.
E aí acaba que a gente vai também trabalhando a fala, né? Então eu não tenho um sotaque muito marcado, mas também sou meio esponjinha, assim, de sotaque. Vai aquele negócio, se tiver no meio de mineiro, acaba entrando, né? Sempre. Solta um ai do nada. Gravando o Catfish, o programa da MTV, que a gente viaja muito, às vezes você passa uma semana numa cidade, eu já fico assim, já tô gaúcho. Não, o Catfish é o maior sucesso, né? É muito legal o programa, né? Foi isso que jogou os holofotes em cima de você, não foi, não? Acho que sim, para um certo público, sim, né? Para uma garotada que assiste MTV, com certeza. A gente tem um vídeo. Do Catfish? Do Catfish, Que legal. Mas tem também da peça. Deixa eu ver o que vai passar primeiro. Vamos lá. Vamos passar o Catfish. É o amor, né? É uma espécie de cupido virtual, né? É um cupido misturado com um detetive. Tem né? detetive, que fica engraçado, né? É um CSI do amor. O CSI é amor. O que eu não canso de me surpreender com esse programa primeiro porque é muito gratificante poder fazer isso, né? Porque a gente está ajudando ali pessoas que estão, na maioria das vezes, vivendo sua primeira grande história amorosa. São às vezes, pessoas muito jovens que estão apaixonados, mas ainda não conhecem a pessoa do outro lado. Então, você também não pode tratar aquilo com distanciamento, de dizer, peraí, mas como é que você não vê? Não, a gente tem que estar ali realmente entender qual que é esse entorno. Então, isso é uma coisa que me encanta, poder estar ajudando a vida dessas pessoas e, consequentemente, influenciando todo mundo que está ao redor e todo mundo que assiste. Mas o que não cansa de me surpreender é chegar aqui na TV Brasil e a menina da recepção começar a falar comigo sobre o programa. Ou ir numa farmácia, comprar alguma coisa e a pessoa É impressionante como as pessoas falam sobre esse assunto, se identificam, mesmo quem até nem conhece o programa, a gente sabe que ele existe, já reconhece, assim, porque todo mundo conhece alguém que está se relacionando pela internet, gente. Gente, o amor não tem jeito. Não tem jeito. O amor é que todo mundo procura, né? É verdade. Tá aí tanto aplicativo, tanto celular, tanto dado em celular. Tá todo mundo nos aplicativos. Com certeza. Olha só, vamos falar um pouquinho da peça também. Vamos, por favor. Porque a peça, ela tem um lado experimental que ela já tinha sido montada, não é isso? Ela foi... Conta a historinha, porque esse espetáculo... não pode dar spoiler. Não vou dar spoiler, mas eu vou contar um pouco do histórico. Esse espetáculo ele começou dentro da estrutura da UFRJ, então, de alguma forma, essa produção ela começa acadêmica mesmo. O texto do Ayrton Gustavo Grato, que é um dramaturgo, um escritor, um poeta, um cara jovem, que tem produzido muito aqui no Rio de Janeiro. Essa é a primeira peça. Tá bombando, né? O Ayrton tem trabalhado muito, ele também publica seus textos nas redes sociais e é bastante curtido, e ele tem um jeito ácido e inteligente também de falar sobre as coisas, sem muita pretensão, sabe? Sem aquela coisa muito literária. Então, eu acho que o Ayrton o texto do Ayrton já é um grande trunfo desse projeto. Daí o Marcel pega esse texto e monta dentro da universidade, a convite da universidade, o espetáculo é apresentado dentro da UFRJ, né, em 2 sessões, e agora que a gente começa uma temporada mesmo em cartaz para a cidade. Mas é parecida a montagem? É a mesma montagem, tá. só que adaptada para casa. Então a gente está... Não, e a casa é adaptada para o teatro, porque é uma sala, entendeu? Uma sala pequena. É um encontro muito feliz, assim, né? E vocês fizeram umas arquibancadas assim que a gente fica sentadinho. Eu estava no nível dos atores. Tem umas fotos. Mostra aí, Daniel, as fotos que a gente vai comentando e vendo. Que aí dá para ver o espaço. Dá para ver? Esse é o primeiro espaço, né? Que é o espaço da universidade. E que também é uma casa grande, enfim, um salão grande, e também experimental. E tem um filme ao vivo também, vai fazendo aí conta a história. Aí o que acontece? O Marcel, que é o diretor do espetáculo, o Marcel Pierrotti, ele veio com essa proposta de encenação, onde os atores também manipulam uma câmera. Tá vendo que a atriz está ali no canto com uma câmerazinha? E essa imagem, sempre tem um ator fora de cena que está manipulando uma câmera, e essa imagem é projetada em cima da cena. Então, você pode ver aí nessa foto, por exemplo, que a câmera, ela revela um outro ângulo para o espectador. É como se você pudesse, numa conversa, tem os 2 atores aqui, mas como o ator aqui está filmando o rosto da atriz, você está na tela com o close dela. Isso. Aí te dá um movimento na peça que é genial, porque são os atores e aí eles ficam filmando o tempo inteiro. Tem os lugares da casa. Fica bonito, Esse né? encontro no Reduto foi muito feliz por isso, né? Porque como a gente usa a casa, a arquitetura da casa, então 2 atores entram um corredor adentro. E eles descem, o espectador sobem. está aqui, mas você vê o que está sendo filmado. Então você escuta aquele diálogo, mas você também está vendo aqui a Fica muito cena. legal. Eles entrando num quarto e você vê que você está aqui, mas você vê eles entrando. Então você tem um domínio do espaço que é bem bonito. E a história é brabeira.
Eu até fiquei feliz porque a Sinai trabalhou com criança autista, né? Ela fez Isso, olha só que coincidência. Coincidência. E o espetáculo trata justamente de um garoto autista que foi molestado. E eu faço o professor desse garoto. Bonito esse seu relógio, né? É lindo, né? Ninguém mais usa relógios. relógio. Eu uso muito relógio. Mas aí, conta. E aí eu faço o professor que é acusado de ter molestado o garoto. Mas não molestou. Não vou falar. Não molestou. Essa cara evidente que ele não seja. Só olhar. A gente sabe disso, toda a plateia sabe. Mas é um assunto Plateia super inteira. importante, Pois né? é, e sabe o que é interessante? Porque não tem um ator, um mirim, que vai fazer a criança, né? A ideia do espetáculo é falar sobre esse abuso, ou seja, são todos os pontos de vista. Então, você tem o pai, a mãe, a madre superiora, que é a diretora do colégio católico, onde aquela criança estuda, onde esse professor trabalha e onde provavelmente aconteceu o abuso. Mas o que é interessante é que não aparece a criança. E aí tem umas pessoas que saem e falam, gente, mas aquela câmera é o olhar do garoto, né? Olha que sacada E eu achei isso incrível, boa. porque muitas vezes a gente está Boa manipulando a câmera e eu até desço assim um pouco o plano. Não porque isso faz parte do conceito, mas era uma coisa mais plástica. Olha só, eu tenho que encerrar o programa. Ah, Você imagino. tem que dizer o horário, tudo, rapidamente. Então, quem está assistindo, por favor, venha nos assistir no Reduto, na Conde de Irajá, número 98, em Botafogo, sábados e domingos, agora de agosto, a temporada pequenininha, às 8 horas. Nos sábados a gente está fazendo uma segunda sessão, porque a demanda tem sido grande, graças a Deus, às 9h30. Então é um programão completo. É um Ir no programão. Reduto, assistir o espetáculo, ficar lá para dançar, tomar um drink depois. Muito bom, parabéns. Muito Gostei obrigado. muito. Gente, olha, muito obrigada. Adoramos. Até amanhã, 5h30, Bruno? 5h30 estamos aqui. É nóis. Então tá.